Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 59 Gato, The Lion King. Desde que a base de nível da maioria dos jogadores era tão baixa, poucos jogadores eram capazes de chegar a esse lugar, o que levou Ni Yan a pensar que suas ações estavam longe de olhares curiosos. Entretanto, sem seu conhecimento, em uma área não muito longe dali um grupo com cerca de 10 jogadores estava caçando. O mais forte deles estava no nível 6, enquanto o mais fraco estava no nível 4. Mesmo o membro com o nível mais alto estava um nível abaixo desses leões, então nenhum deles se atrevia a ir mais fundo nas colinas Violet Dream. Mesmo que eles recebessem 300% de experiência bônus por matar esses leões menores do nível 7, o XP era dividido pelos seus números. Além disso, sua expedição tinha sido muito boa. No estado atual do jogo, até mesmo uma única poção básica de vida era um luxo. E eles estavam consumindo essas poções em uma velocidade absurda. Se não fosse por eles conseguirem pegar um escudo do leão e algumas peles, eles iriam parar de caçar esses monstros de vida alta e difíceis de matar. Blade Light, vamos sair depois de 1 hora ou 2. Nós já devemos ter peles de leão o suficiente até lá, disse o sacerdote para o lutador nível 6 na frente do grupo. O lutador chamado Blade Light levantou seu escudo e bloqueou o ataque que vinha de um leão. Brandindo sua espada, ele contra-atacou com seu Heroic Strike e empurrou o leão para que os magos acabassem com a vida dele. Uma vez que a vida dele desceu a um certo ponto, ele finalizou com seu Hero Wind Slash. Tudo bem, nós saímos em 1 hora então. Desde que nós já conseguimos um escudo do leão, seria perfeito se dropasse uma armadura do leão. Resplendente Blade Light concordou. Ele sem pressa coletou os itens que droparam do corpo do monstro. Isso é impossível. Eu li na internet e a taxa de drop da armadura do leão é de 1 em 500, disse o elementalista que andava ao seu lado. Ele e Resplendente Blade Light eram os únicos de nível 6 em seu grupo. Seu personagem se chamava Black Amazing, Eizu. Os dois poderiam ser chamados de experts no jogo. Embora fossem amigos, nenhum deles admitiam que um era mais fraco que o outro. Em termos de habilidade, Blade Light era superior, mas a influência de Eizu em sua guilda era maior. Sua guilda era chamada Unhindered e era estabelecida usando o nome dos dois. Desde que Blade Light não estava interessado nos aspectos de gestão do time e da guilda, Eizu naturalmente ficou a cargo dessa função. Sob sua liderança Unhindered não só virou uma guilda de sucesso, ela também virou de certa forma famosa. A taxa de drop do escudo do leão é de 1 em 1000, e mesmo assim nós conseguimos um. Respondeu Blade Light. Isso só aconteceu porque você foi sortudo. Eizu ficou pálido. O tom de Blade Light fez ele ficar de certa forma sem palavras e com raiva. Entretanto ele foi capaz de murmurar algumas palavras em resposta. Se eu conseguir equipar a armadura do leão, eu irei ter a maior defesa de todos os jogadores no jogo. Disse Blade Light em um tom confiante. Idiota egocêntrico, pensou Eizu em desdém. Sua expressão, entretanto, não transparece a seus pensamentos. Ele e Blade Light competiram em partidas de sparring na arena em várias ocasiões, embora a diferença entre eles era clara. No total de 10 partidas seria incrível se ele fosse capaz de ganhar de Blade Light 2 vezes. Blade Light era famoso, bem habilidoso e ele também era respeitado entre os jogadores de diversas profissões. Na verdade, o Unhindered era estabelecida somente em sua reputação. Então Eizu não tinha chance a não ser confiar em Blade Light. Entretanto, conforme a guilda expandia, a autoridade de Eizu também crescia. Como resultado disso, aos poucos ele começou a prejudicar Blade Light em termos de posição na guilda. Quando ele e seu time se preparavam para continuar sua caça, aconteceu de Blade Light olhar em um penhasco distante e ficar surpreso ao ver um jogador pulando do topo. Giz, eu estou vendo coisas estranhas hoje em dia. Pessoas estão cometendo suicídio até mesmo em videogames. Esse cara não podia ser um pouco menos mórbido? Entretanto, para sua surpresa, a velocidade de queda do jogador continuava a diminuir de um modo que mesmo que ele batesse no chão não morreria. Pessoal, olhem naquele penhasco ali, exclamou Blade Light de uma maneira admirada. Por quê? Eizu perguntou enquanto automaticamente olhou para o lado, até que sua expressão imediatamente congelou. Ele também percebeu Ni Yan. Nesse momento ele viu Ni Yan atirar algo de sua mão e ficar suspenso no ar, até que ele soltou o que diabos ele está fazendo? Os membros ao redor olhavam sem expressão para a besta quando ele começou a atirar para baixo. Incrível, esse cara consegue pensar em uma estratégia assim. Vocês não entenderam? Ele está matando monstros. Blade Light endireitou sua coluna e respondeu. Ele ficou profundamente interessado pelo jogador pendurado no penhasco. Para ser capaz de pensar nesse método único de matar monstros, ele certamente não era um jogador comum. Aquele item em sua mão deve ser o anel Woven Silk. Eizu reconheceu esse item porque ele tinha conhecimento da maioria dos equipamentos do jogo. Se nós tivéssemos esse anel Woven Silk, nós seríamos capazes de caçar monstros desse jeito? Não. Mesmo se nós tivéssemos aquele anel, nós ainda não seríamos capazes de fazer isso. A não ser que nós tivéssemos um equipamento com a habilidade Featherfall igual ao que ele tem, a força da queda iria romper a linha de seda, respondeu Blade Light. O anel Woven Silk já era um acessório raro que carregava um valor considerável. Tinham ainda menos o que discutir sobre o equipamento com a habilidade Featherfall,
pois ele era ainda mais raro. Esses 2 únicos itens não seriam compráveis, mesmo se alguém tivesse o dinheiro. Essa pessoa obteve os 2 somente para caçar monstros? Quem diabos era ele? Droga, eu gostaria de ser capaz de matar monstros assim. Eu nunca iria ter que me preocupar em ser atacado enquanto atirava os dardos. Eu seria capaz de aumentar muito meu nível em pouco tempo. Não necessariamente. O número de mobs no alcance dele é limitado. Seu aumento de nível não será alto porque os mobs não renascem rápido o suficiente para a velocidade em que ele os mata. Depois de matar todos os mobs ao seu alcance, ele não terá escolha a não ser voltar. Um membro com um certo conhecimento no grupo deu sua opinião. Eizou não disse uma única palavra enquanto escutava a discussão de seus colegas de grupo. Eles não podiam ir mais ao fundo na área porque quanto mais eles se aproximavam do penhasco, maior a densidade de mobs. Desde que eles não se atreviam a ir em qualquer lugar perto daquela área, eles nunca saberiam que tipo de monstro aquele jogador estava caçando. ROAR, o som ensurdecedor viajou todo o caminho e foi até o penhasco onde eles estavam. Os membros ao redor ficaram pálidos enquanto olhavam um para o outro aterrorizados. Um leão robusto pulou 5 metros no ar e se jogou na parede do penhasco. O ataque era muito poderoso e feroz, capaz até de balançar o penhasco. Entretanto, não importava o quanto aquele leão pulasse, ele estava muito longe de conseguir acertar Nian. Seu corpo parou no penhasco e involuntariamente começou a deslizar. Durante tudo isso, Nian estava calmo no meio do ar e continuava a atirar mais dardos. É o monstro da classe Elite, Gato The Lion King, gritou Eizou, sua voz tremia em espanto. Os membros do grupo olharam um para o outro em choque. Gato The Lion King. Mesmo se eles formassem um time de 20 jogadores agora, eles ainda não seriam capazes de matar esse gato. E ainda assim esse monstro de elite nível 7 estava sendo feito de almofada para alfinetes e estava lentamente sendo alvejado até a morte por um único jogador pendurado em um penhasco. Quando eles pensaram nisso, sentiram um ressentimento fervendo dentro deles, talvez até mais, um sentimento de inveja e ciúme. Nós podemos correr e roubar os equipamentos dele depois que ele o matar? Um dos membros perguntou. Impossível. Nós simplesmente não temos meios para chegar lá, a não ser que o líder da guilda Eizou possa chamar um bando de pessoas aqui. Mesmo assim, as perdas que iríamos sofrer iriam superar nosso provável ganho. Ah, então esquece. Assim como Blade Light, Eizou e os outros contemplavam a situação, a terra tremia violentamente. As vibrações que eles sentiam na terra lembravam uma debandada. Cada uma de suas faces estavam pálidas, e eles rapidamente olharam ao longe. O que eles viram era uma nuvem de poeira subindo no ar e várias centenas de leões menores correndo na direção deles. O rugido do Lion King tinha agitado os leões na vizinhança. Estamos ferrados. Todo mundo recuar imediatamente. Eizou gritou em alerta. Mas já era tarde demais. A debandada de leões tinha descoberto sua presença. Nesse momento eles estavam simplesmente esperando a mortes. Blade Light percebeu o quão difícil seria fugir, então ele levantou seu escudo para receber os inimigos. Enquanto isso, o causador desse desastre estava pendurado no penhasco. Ele não precisava gastar muita energia. Tudo o que ele precisava fazer era ficar disparando com sua besta. Os dardos que eram disparados tinham propriedades adicionais de dano. Mesmo que fosse um Elite nível 7, ele ainda tinha pouco mais que 5 ou 6 mil de vida. Sob seu fogo constante, cedo ou tarde sua vida estaria pela metade. O agro do Lion King estava totalmente em Nian, mas ele era incapaz de atacá-lo. Então não tinha nada que ele podia fazer. Desde que ele só sabia ataques físicos, todas as suas habilidades eram relacionadas em aumentar seu dano físico. Mesmo se ele pulasse só chegava a 6 ou 7 metros, enquanto seu oponente estava suspenso a 20 metros. Matar monstros que superavam ele em nível se tornou muito mais simples com esses dardos que davam dano extra. Cada dardo iria dar um dano real e genuíno.